Fala família! Tudo bem? Como é que vocês estão, galerinha? Tudo certo? Espero que estejam bem, na medida do possível, obviamente nessa quarentena, mas estudando, se distraindo, se divertindo, dando amor para quem vocês amam, para sua família, para seus amigos, né? Recebendo amor também. Espero que todos estejam muito bem e a gente está aqui no Fator, na sua casa, tentando trazer um pouquinho mais de alegria também, um pouquinho mais de entretenimento e conhecimento, né, e conteúdo para vocês. Tranquilo? Eu sou o professor Matheus Viug e a gente vai partir agora. Pode rodar a vinheta, Luiz. Não. Bom, se liga. O que eu preciso que você entenda, né, sobre a Primeira República? A gente já viu, né, lá na primeira aula os motivos que levaram à proclamação da República, o declínio. Vimos também a República do Café com Leite, a República Oligárquica, vimos ali a República da Espada também. Então, vimos os duas grandes linhas interpretativas, divisórias na verdade, República da Espada, né, militares no poder, depois República Oligárquica. Vimos ali o início das revoltas sociais, eu falei muito com vocês na aula passada sobre revoltas messiânicas, não foi isso? Né? Queria só fazer um adendo, você pode incluir também na questão das revoltas do campo, tá? Não nas revoltas messiânicas, mas nas revoltas no campo, um movimento de banditismo social conhecido como cangaço, tá? Lampião e Maria Bonita muito famosos, né? Os bandos de cangaceiros fazem muito barulho, fazem muita rebeldia, muita rebelião, né? Muita invasão de fazendas, de proprietários, enfim, um banditismo social que tem como pano de fundo o mesmo pano de fundo dos movimentos messiânicos, né? A ausência de terra, né? Então o latifúndio ele é um problema para a galera que adere ao banditismo social também. Então, tanto o pano de fundo das revoltas messiânicas quanto do banditismo social dos jagunços, dos cangaceiros, é o problema agrário, é o problema latifundiário. A diferença é como esses dois movimentos vão tratar esse problema. Um buscando ali terras, buscando, né, a palavra de salvadores e buscando, enfim, uma construção de um novo modelo de sociedade, né? E o outro, né, vai enveredar pelo caminho da violência, né? Então vão se armar, vão invadir fazendas e aí não pode rolar também um romantismo, né? Porque os bandos cangaceiros eles não só invadiam as fazendas dos ricos, mas também invadindo a fazenda dos pobres. Não sei se indiquei no outro vídeo, mas se não indiquei, indico nesse. Se já indiquei, vou indicar duas vezes, você vai escutar duas vezes, né? Assistam O Alto da Compadecida, uma obra-prima de um dos maiores escritores da literatura brasileira. Tranquilo? E um filmaço que você consegue assistir. Este tem no Globoplay, tá bom? Bom, família, sem mais delongas, qual é a minha intenção na aula de hoje? Tá? A minha intenção na aula de hoje é fazer você entender os motivos que levaram a Primeira República, a sua Primeira República, a minha Primeira República, a declinar. Tá? O que fez ela acabar? O que fez eclodir a Revolução de 30? Tá ligado? A Revolução de 30? Getúlio Vargas chegando ao poder? O que faz com que isso aconteça? Vem comigo que você vai entender. Primeiro, as revoltas já são um apontamento de um modelo republicano que não agrega todo mundo, né? Então as revoltas sociais já demonstram esse caráter de insatisfação, tá? Na aula de hoje eu vou te trazer umas revoltas que acontecem dentro da cidade, tá? A primeira revolta é a revolta da Chibata. Eu quero falar com você, antes de tudo, sobre ela. Por quê? Porque essa revolta ela tem um caráter muito diferente de todas as outras. Por quê? Ela é uma revolta que tem um caráter racial demarcado. Sim, um caráter racial por quê? A abolição acontece em 1888, lá no 13 de maio, com a Lei Áurea. Então eu estou falando de 1888, 13 anos antes do século XX, né? 13 anos antes do século XX, e eu estou falando agora de 1910. Né? Já temos o quê? Já temos 10 anos do século XX. Né? Em 1910, a Marinha Brasileira permitia castigos físicos que faziam menção direta ao processo de escravidão. Esses castigos físicos eram as chibatadas. Né? Então os marinheiros de baixa patente, em sua grande maioria negros, recebiam chibatadas como punições por possíveis desobediências na hierarquia militar. Né? Um desses marinheiros, um cara chamado Almirante João Cândido, na verdade João Cândido só nesse momento, nesse período histórico, em 1910, vai se rebelar contra esses maus tratos, contra esses castigos físicos, contra essa má alimentação dispensada aos marinheiros de patente mais baixa, né? E vai organizar um motim, né, em 1910. À época o presidente é o Marechal Hermes da Fonseca, né, o Marechal que dá nome aqui ao bairro próximo, né, da Zona Norte, enfim, que tem a famosa batata de Marechal, né?
Ele toma, o João Cândido, junto com seus correligionários, ele toma 2 navios, né, que na época eram chamados de encouraçados, um deles, o Minas Gerais, que era um encouraçados mais potentes do mundo, aponta para a capital e fala: e aí, Marechal, vamos negociar ou não vamos? Vou explodir a capital ou não vou? O que você prefere? Né? E eles são anistiados, rola uma discussão, rola uma troca de ideia, né? Eles são anistiados e fica tudo de boa. O problema acontece depois, quando outros marinheiros, na Ilha de Cobras, tentam fazer o mesmo processo de rebelião, de insurreição, só que aí sem o poderio, né, bélico para poder fazer a negociação. Eles são presos e a maioria desses caras do movimento da Revolta Chibata vão ser presos, alguns vão ser mortos, outros vão ser deportados, né, para o norte do estado, mas o objetivo central, que era o fim das chibatadas e minimamente melhores condições dentro da marinha, será alcançado. Tranquilo? Então isso é muito importante. Essa é a primeira grande revolta social da Primeira República, que trata de forma explícita o debate sobre racismo, né? Então, a Primeira República, o racismo tá presente ali o tempo inteiro, full time nessa sociedade, né? Um bom exemplo disso, acho que vocês podem, acho que é válido da pesquisa, válido do debate, né? Sobre o futebol, né? O futebol na Primeira República, ele escancara, né, a gênese racista da sociedade brasileira, né? Com a proibição da participação de jogadores negros. Né? Então, um futebol que pertence às elites, né? Então acho que vale essa reflexão ali, ver o papel do Vasco, ver o papel do Bangu, tá? Fica aí a indicação para vocês. Bom, tem um documentário fabuloso chamado A História do Negro no Futebol Brasileiro, da HBO, você encontra no YouTube, tem 3 partes, é bem legal, tá? Vamos para o outro ponto que eu acho que é fundamental para você entender a desagregação, beleza? Dessa Primeira República, um conceito que eu falei lá na primeira aula, quando eu falei de grandes linhas que te ajudam a entender o processo. Esse aqui, ó. Urbanização, tá? Por que a urbanização é muito importante? É uma faca de 2 legumes, né? Uma faca de 2 gumes. Porque a urbanização ela acontece no Brasil por conta do progresso, por conta da transformação da sociedade mundial contemporânea do século XX, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1919, você vai ter aí uma substituição de importações. Você já tinha uma incipiente indústria brasileira, óbvio, uma indústria voltada para bens de consumo, né? Sobretudo roupas, calçados, né? Com a Primeira Guerra Mundial, a Europa vai fazer um grande esforço de guerra, então a sua indústria para de exportar coisas que são, né, desnecessárias à guerra. O que eles produzem? Arma, arma, arma. Nesse sentido, a indústria brasileira vai ter que começar a produzir coisas que não estão chegando aqui. E vai haver um certo desenvolvimento da indústria de bens de consumo. Isso é muito importante que fique claro. Mas nesse sentido, você vai ter um aumento da cidade, né? A cidade vai crescer, a cidade vai ter mais comércio e, consequentemente, a cidade vai se desenvolver e criar o que a gente chama de camadas médias. Essas camadas médias que vivem na República, elas são o quê? Alijadas do processo político, porque o processo político na Primeira República, você sabe como é que é. Ele é fraudulento, é a eleição de bico de pena, é a eleição do voto de cabresto, do curral eleitoral. Então, nesse sentido, essas camadas médias vão começar a se insatisfazer, vão começar a ficar insatisfeitas com o modelo político da Primeira República. Então, nesse momento, as oligarquias estão ganhando um adversário dentro do seio das camadas médias. E pasmem, sabe quem vai sair de dentro dessas camadas médias? Os tenentes. Mas calma que eu já falo sobre isso. Vou te apontar um outro fator, por que a urbanização contribui, né, para a crítica e desagregação da Primeira República. Esse fator está aqui, ó. Aqui, ó. Revoltas sociais, agora não é a chibata, lembrando que a chibata tem caráter racial, é a revolta da vacina. Viu? O que a revolta da vacina tem a ver com urbanização? Tudo, né? Lembra que o Rodrigues Alves, presidente do Brasil, logo no início do século XX, 1902 a 1906, Rodrigues Alves, ele tem a ideia de modernizar o Brasil. Entenda que você não precisa ver a minha aula na velocidade 2, né? Eu já estou fazendo isso por você, né? O Rodrigues Alves, ele tem a ideia de modernizar o Brasil, trazer o progresso para o Brasil. Por isso ele coloca na prefeitura do Rio de Janeiro um cara chamado Pereira Passos. Pereira Passos tem a missão de desenvolver a Europa no Rio de Janeiro, o progresso no Rio de Janeiro, resolver a questão sanitária no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro cheio de epidemias no início do século XX. Então vamos lá, você quer o quê? Peste bubônica? Tem peste bubônica no Rio de Janeiro no início do século XX. Lembra a peste bubônica que dizimou a Europa na Idade Média? Então ela está no século XX no Rio de Janeiro. Você tem varíola, você tem malária, você tem febre amarela, você tem disenteria, você tem cólera, você tem uma infinidade de enfermidades, tá? O Rio de Janeiro, segundo Miguel Couto, né, que era um médico daqui, fala o seguinte: Rio de Janeiro parece um grande hospital, né? Então os diplomatas, os comerciantes estrangeiros, eles não têm vontade alguma de estar aqui, inclusive eles têm medo de estar aqui. E o Pereira Passos vai tentar resolver esse problema. De que maneira? Ele coloca à frente
do Departamento de Saúde Pública, um cara chamado... E aí? Não esqueci não, tá? Oswaldo Cruz, tá? O Oswaldo Cruz, que dá nome à Fundação Fiocruz, né, que é referência de balbúrdia, não, brincadeira, de pesquisa no Rio de Janeiro, né, desenvolve uma vacina contra a varíola, né? E essa vacina vai ser aplicada à força da população. Tá, Vilg? E a urbanização, o que tem a ver com isso? Ora, né, o projeto sanitarista que o Pereira Passos implanta com a ajuda do Oswaldo Cruz é um projeto para que você higienize a cidade, para que ela fique mais urbanizada. No sentido de engenharia da própria cidade, você vai ter ali o que a gente chama de bota abaixo, né? Pegar o centro da cidade, a área mais próxima do porto, pegar todo mundo que é pobre, a população mais pobre que mora ali, os cortiços, os famosos cabeças de porco, e botar abaixo, com violência, com truculência, e expulsar essa população para os subúrbios, para os arredores do centro da cidade, porque esse centro vai tomar ares europeus. Por exemplo, você tem lá a Praça Paris, né? Você tem todo um desenho ali da Avenida Central, por exemplo, uma larga avenida inspirada no modelo parisiense. Por isso que Pereira Passos é chamado de Haussmann dos trópicos, o Barão de Haussmann, que governou Paris, que introduziu essas aberturas de avenidas largas, embelezou Paris, enfim, o Pereira Passos se inspira nesse modelo, tranquilo? O bota abaixo é a versão ali da urbanização, né, que vai causar, óbvio, resistência e tudo mais, mas a revolta da vacina é que chama mais atenção. Por quê? Né? Porque a vacina é uma coisa boa, a vacina vai te proteger de uma doença, só que a vacina é feita de maneira autoritária. Quem é que tem conhecimento no século XX, no início do século XX, sobre a vacina? Né? O próprio Oswaldo Cruz tinha acabado de desenvolver aquilo. O que significa vacina no início do século XX? Se hoje tem gente que fala, né, que vacina dá autismo, que vacina é controle social do governo, que vacina mata os outros, tu imagina isso, século XXI, né? 2020, né? Tu imagina início do século XX, né? Que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha, né, G1, não tinha um canal, uma gama de informação para sustentar a sociedade, né? Então, nesse sentido, a população que não tem acesso, né, vai ficar com muito medo. E os tabloides, os jornais ajudam a difundir esse medo na medida em que acham também que não tem o conhecimento e falam que a vacina pode, né, você vai tomar a vacina, vai brotar a cabeça de porco em você, né? Enfim, e somado a isso, a truculência, né, da vacinação, porque a vacinação vai se tornar obrigatória, então oficiais de saúde junto com policiais entram na casa das pessoas para vacinar à força, vão contribuir para que a sociedade da Primeira República, e aí quando eu falo sociedade, eu estou falando populacho, eu estou falando povão, né, vá às ruas e se insurja, né, e lute contra a dominação, tá? Contra a violência do Estado sobre as suas vidas, né? Sobre a liberdade de seus corpos. Então a urbanização, galera, justamente por causar a revolta social da vacina e também por gerar muita insatisfação na camada média que está se formando nesse momento, é um dos fatores fundamentais para você compreender a desagregação da república o quê? Oligárquica, uma república que está no campo. Então campo e cidade são obviamente antagônicos nesse momento, nesse contexto. Tranquilo? Bom, voltando ao papo da camada média que eu falei para você segurar, né, você vai ter os tenentes. Por que os tenentes são importantes? Né? Lembra que o exército ele tem muito prestígio na sociedade. Primeiro porque ele faz a proclamação, né, desde a Guerra do Paraguai o exército tem prestígio. Ele faz a proclamação da república, os dois primeiros presidentes pertencem ao exército. Quando é que o exército passa a perder esse prestígio? A partir da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, devido à grande dificuldade de repressão do exército, e aí de um grupo de pobres que vivem no interior da Bahia, né, vai causar um certo desconforto ao exército, que fica um pouco embaixo, fica um pouco afastado, até ali a eleição do Marechal, ali um retorno do exército à frente do poder, né, no meio da república oligárquica, né, um ponto ali de inflexão, de ruptura um pouco ali com a oligarquia, quando o Marechal Hermes da Fonseca assumiu o poder. E essa discussão sobre quem deve estar no poder e sobre como o poder é exercido, né, porque essa vai ser a discussão da Primeira República, na parte final, década de 20, como o poder é exercido, vai voltar à tona num ano-chave, que é o ano de 1922. Por que 22 é o ano-chave? Porque acontece muita coisa importante
para a desagregação da Primeira República. Vamos lá, eu vou listar para vocês essas coisas importantes, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Beleza, tá? 22 anos-chave, tá aqui à minha direita. Bom, você tem o modernismo, né? Semana de Arte Moderna. Você tem a criação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, pós-sucesso da Revolução Russa, você está tendo a criação do nosso Partido Comunista, o Partido Comunista do Brasil. Então, o que vai representar uma organização da esquerda, né? Você tem a reação republicana. O que é a reação republicana? E ela é muito importante para a aula de hoje, tá? Você vai ter a disputa política entre, né, dois grupos, o grupo do Café com Leite, que vai tentar colocar no poder um cara chamado Arthur Bernardes, e um grupo que vai ser conhecido como a Reação Republicana, que vai organizar ali Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia, contra a política do Café com Leite, contra o Arthur Bernardes, né? Obviamente o Arthur Bernardes vai sair vitorioso por toda a máquina eleitoral que São Paulo e Minas possuem, mas durante a campanha você vai ter um grande desgaste do Arthur Bernardes com o exército, por causa de um movimento chamado das cartas falsas. Você vai ter a publicação de cartas falsas no jornal atribuídas ao Arthur Bernardes, onde nessas cartas o Arthur criticaria o exército brasileiro. Então, para você perceber que fake news é um processo já antigo na história política brasileira, né? Os militares que já não eram satisfeitos, né, com a corrupção, com a fraudulência, com a violência, inclusive, do coronelismo na República Oligárquica, vão se expor ainda mais com Arthur Bernardes. Então, quando ele vence as eleições, você vai ter que desencadear um movimento de oposição, que vai tentar se opor à vitória e à posse do Arthur Bernardes. E esse movimento vai ter como bastião, né, como principal força motriz que vai mover vai movimentar esse movimento. Movimentar esse movimento foi demais, né? Que vai gerir esse movimento, que são os tenentes, né? No processo que a gente vai chamar, e o momento chave disso aí, né, o movimento 18 Forte, que acontece em Copacabana, é um movimento de insurreição, né, frente à posse de Arthur Bernardes, que vai ser completamente esvaziado, muita gente vai desistir desse movimento, e os militares não vão se render, e 18 militares, na verdade 17, eles vão caminhar pela via de Copacabana não querendo se render às forças do governo, né? Um civil teria se juntado a eles nessa caminhada heróica, né? E desses 18, 16 foram mortos, inclusive o civil, e só ficou vivo o cara chamado Siqueira Campos e outro cara chamado Eduardo Gomes, esse segundo que vai ser a figura muito preeminente da política dos anos da Era Vargas, beleza? A partir da Revolta dos 18 Fortes, você tem a inauguração do movimento tenentista, né, que vai tentar interferir na política brasileira a partir da seguinte lógica: moralização da política, voto secreto, reforma educacional, patriotismo, né? Seria uma ideia mais conservadora, uma ideia de transformação a partir dessas bases, né? Talvez não enxergando problemas econômicos, talvez não enxergando outras mazelas, mas uma busca ali por transformação da sociedade através desses valores. E aí você vai ter outro movimento, que é a Revolução de 24 em São Paulo, que dali vai se juntar com um processo da galera do Sul, né, e vai formar uma coluna muito famosa, a coluna Miguel Costa Prestes, que vai percorrer milhares e milhares de quilômetros pelo interior do Brasil, né, desafiando ali as forças federais, levando um pouco da revolta, enfim, das críticas ao governo por dentro do país, né, e que depois vai acabar se exilando na Bolívia, mas vai legar o Prestes uma fama muito grande como Cavaleiro da Esperança, né? Por esse motivo, o Arthur Bernardes governa praticamente todo esse período de 22 a 26 no estado de sítio, né? E depois passa o poder, né, para o Washington Luiz, também da oligarquia do Café com Leite, que mantém o governo, né, com força rígida, com controle, né? Baixa inclusive uma lei chamada Lei Acelerada, né? Vai perseguir veículos de imprensa, vai perseguir sindicalistas, ou seja, a década de 20 é super intensa para a República. Criação do Partido Comunista, movimento tenentista, o modernismo em 22, que vai passar a discutir uma ideia nova de Brasil, né? Que Brasil queremos, né? É o Brasil que pega tudo da Europa e copia, ou é um Brasil que pega tudo da Europa, digere e cria uma nova cultura, né? O movimento antropofágico, por exemplo, ali do Oswald de Andrade, que tem como Abapuru, da Tarsila do Amaral, o grande representante, né? Pega o Abapuru, olha que legal a ideia do Abapuru, né? É um homem, se você olhar a cabecinha dele, ele tá meio reflexivo, tipo o Guzmão faz nas aulas de filosofia, ele tá meio reflexivo, e ele é meio desproporcional, ele tem um pezão gigante, só que o pezão dele tá fincado no chão. Por que o pezão dele tá fincado no chão? Porque ele bebe, ele suga as raízes
do solo, né? Então, o movimento antropofágico quer pegar a cultura popular, a cultura brasileira, quer entender essa cultura brasileira e que o que vem da Europa pode vir, mas desde que seja miscigenado, desde que seja deglutido para formar a cultura original do país. Beleza, galera? Todos esses fatores vão culminar onde? Na Revolução de 30. Mas isso eu só te conto na próxima aula. Tranquilo? Forte beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Tamo junto, galera!